Nosso tema de hoje é sobre a dependência eletrônica na vida dos adultos. Estamos numa sequência de temas em torno da dependência eletrônica, uma temática muito atual e que tem trazido bastante consequências, como vimos na primeira sequência de temas sobre a questão da dependência eletrônica com adolescentes e jovens. Hoje nós vamos falar para os adultos, exatamente porque nós adultos temos a tendência de achar que quem está ficando viciado nos eletrônicos, principalmente no celular, porque como já vimos, o celular é um equipamento hoje que é um computador que a gente carrega para tudo quanto é lado. Podemos assistir filme, podemos ver futebol, podemos assistir esportes, podemos assistir programas televisivos e acessar amplamente as redes sociais, como neste momento você está me acessando pelo YouTube. Então, a gente sabe que nós temos uma tendência como adultos de criticar e de jogar a demanda dessa dependência apenas para os adolescentes e jovens. Mas o alerta que eu faço é para os adultos, nós adultos acima de 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a juventude termina aos 29, já aos 30 anos, quando a gente já está começando a trilhar uma carreira, e é aí que a gente tem observado um crescente número de pessoas altamente dependentes, principalmente do celular, em várias cenas, em várias situações. Por quê? Porque é um equipamento tão atualizado, uma tecnologia tão interessante e que de fato a gente só tende a criar dependência nas coisas que são boas e que nos dão prazer imediato e satisfação momentânea. O celular em si traz muitos resultados, porém a gente às vezes como adulto acha que não existe uma dependência, porque ou estamos usando por conta do trabalho, então, por exemplo, pessoas que manuseiam o Instagram para saber se aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está trabalhando, o negócio dela, ela está conseguindo atingir pessoas, e aí você cria uma dependência sobre essa necessidade de estar continuamente vendo quem está te seguindo, você está seguindo quem, o que você está postando. Também no Face, a questão de saber detalhes, né? Agora o Face virou um espaço das fofocas, tem uma versatilidade tecnológica de você conversar, de você se encontrar com as pessoas, de você falar até por vídeo, né? E assim por diante. Você tem no Face um leque muito grande, mas que vai perdendo a sua potência, até porque entrou numa onda de banalidades. Mas temos adultos que estão tão fixados no Face que antes de mesmo acordar e antes de dormir não consegue fazer se não estiver conectado no Face para ver quem comentou, quem partilhou, quem leu o que você escreveu. O Instagram hoje já começa a acender, principalmente porque é uma fixação em imagens, e principalmente num país de adultos que não tem muito hábito de ler. Quanto mais você tiver tecnologias que te coloquem apenas no hábito de ligar imagens, informações por imagens rápidas ou conversa, pode ver no stories do Instagram, dá muito resultado quando a gente posta lá uma conversa rápida de 1 minuto, porém de 2 minutos. Porém, se você escreve um texto, as pessoas já não entram muito, você já vê que o número de pessoas que acessam ali aquela tua escrita é menor. Mas se você posta uma imagem, aí você tem a visibilidade e até as informações. Tem pessoas que recebem informações e acham que está sendo informada. Banners de jornais internacionais, jornais nacionais, jornais de amplitude nacional, local, jornais de redes locais, regionais, né, municipais, e as pessoas acham que estão informadas. Então elas vê lá uma notícia, uma imagem e uma breve síntese daquela notícia, mas não tem profundidade. E também outras questões que a gente usa no equipamento eletrônico, principalmente celular, que é a questão do controle de horários, agendamento. Por exemplo, eu uso muito o celular para agendamento hoje, para também consultas online. Então eu também tenho uma tendência de me apegar muito a esse instrumento. E ao mesmo tempo é uma necessidade.
Porém, como que a gente consegue viciar numa coisa que pode ser um instrumento de trabalho e é uma necessidade, e como que então a gente consegue viciar e sabe que está viciado? Eu sei que eu estou viciado no sistema da rede, principalmente nos equipamentos eletrônicos, principalmente naquele momento. Uma das dicas que eu dou é, naquele momento que eu fico sem o celular, ou um período um pouco longo que eu fico sem o celular, por exemplo, eu vou viajar e na estrada não conecta, não tem condições de acessar uma rede, porque não tem assim contato, né? O 4G não funciona, nem o 3G funciona, e daqui a pouco nem o 5G vai funcionar, né? A gente às vezes compra pacotes de potência, né, para navegar na internet e recebe o mínimo do mínimo. Aí você está numa estrada, aí você fica horas e horas numa estrada, aí você começa a ficar angustiado. Você está num ambiente, numa palestra que é orientado de não ligar o celular, e aí você fica angustiado, você fica ansioso, querendo sair daquele lugar. Você está, por exemplo, assistindo um filme de 2 horas no cinema e fica chato você ficar a todo momento recebendo notícias e informações e vendo, olhando a tela. Aí as pessoas começam a achar ruim, aí você já não fica muito interessado naquele filme. Você começa a jogar um jogo online com parceiros, com amigos, e daqui a pouco você está meia hora, passou para 1 hora, 2 horas e aí por diante. Você começa a ver filmes no YouTube, a ver filmes de outras formas pelo celular, e daqui a pouco você está 2, 3 horas sentado, conectado, né? Então, e quando você fica sem esse aparelho na mão e começa a trazer, começa a aparecer em você um sintoma de ansiedade, de inquietude, isso já é um indicativo de que você está dependente do equipamento eletrônico, principalmente smartphone. E também aquela ideia de que você tem que dormir com ele ligado, senão pode alguém acionar você e você perdeu o fio da conversa, você não respondeu no ato, ou aquelas pessoas que sempre que vão abrir a rede social tem várias sim, mensagens e ela tem que responder a todo mundo, e isso vira uma compulsão. Então nós adultos também criamos dependência, e essa dependência lá na frente vai começar a dificultar algumas potencialidades nossas. E esta questão é muito importante a gente ficar atento, porque temos perdido sim, enquanto adulto, potencialidades cognitivas, e estamos desenvolvendo também algumas síndromes comportamentais. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, o pânico. E o porquê disso? O porquê disso, então, que nós acabamos a desenvolver problemas comportamentais? Porque o equipamento eletrônico nos tira da maior capacidade humana e da maior vocação humana de encontrar-se com as pessoas. Quando nós estamos num grupo, num restaurante, quando nós estamos assistindo um filme junto em casa e cada um está no seu celular, aparentemente assistindo o filme, mas cada um preocupado muito mais com as mensagens e com o que está comunicando no seu celular através de suas redes, isso faz com que a gente vai se afastando um do outro e vai perdendo laços de vínculos afetivos. Então vai construindo na mente da gente uma sensação de vazio. Outra coisa também é que a gente vai se empoderando da capacidade de usar o teclado, de usar a tela, e achando que isso desenvolve as nossas potencialidades. Mas o nosso cérebro foi codificado biologicamente a se desenvolver, a fazer sinapse, a fazer melhor cognições cerebrais e aí mais potência de aprendizado através do ato de executar as coisas, de fazer as coisas. Então, se eu estou assistindo um filme num coletivo e estou assistindo e depois eu começo a conversar sobre o filme durante o mesmo filme ou depois do filme, eu estou fazendo construção, eu estou construindo relacionamentos. Ou, ao invés de eu ficar o tempo todo, 2 horas, conectado em jogos, eu vou ler um livro, vou assimilar um conhecimento e elaborar a partir do que eu estou lendo, eu estou fazendo algo, então eu estou usando o meu potencial de cognição a partir do fazer, da ação. Eu sempre brinco, daqui a pouco os aplicativos, nós vamos clicar lá nos aplicativos e já vai vir o lanche, já vai vir a batata frita, já vai vir o gourmet, você pede o vinho já sai de dentro do celular e já vai para a tua taça, quer dizer,
Até o ato de abrir uma garrafa para tomar um vinho, pode ser que a gente vai perdendo essa habilidade, e estamos perdendo. Tanto é que as profissões hoje que vão crescendo no mercado são profissões de serviços manuais, porque nós estamos perdendo essa capacidade de ação. E aí, por isso que vem a ansiedade, porque você sempre quer algo novo, você sempre quer uma nova informação, por isso que aí vem também, através do sistema de redes principalmente, a síndrome do pânico, porque hoje Face, Instagram, WhatsApp, esses grupos, a promoção da mentira, do fake news. Quanta mentira, quantos vídeos, qualquer coisa que acontece de desgraça, de negatividade, já aparece lá a mensagem para você. Eu estava participando de um coletivo que eu tive que sair, um coletivo de profissionais na área do meio agrícola, mesmo eu sendo psicólogo, porque no passado eu fui técnico agrícola, e a galera, pessoas adultas, compulsivamente mandando filmes pornográficos, coisa que eu estava totalmente desconectada. Daqui a pouco você abre achando que é uma coisa séria e vem uma bobeira, vem uma putaria, vem uma pornografia, e às vezes vem até cenas de coisas que você discorda, por exemplo, pedofilia, assédio sexual a crianças, que é postada por adultos, sem nenhum filtro. Então, o síndrome de pânico começa a surgir a partir das mentiras e da ênfase à negatividade, ao desastre. Por exemplo, tem uma rebelião numa penitenciária, tem uma enchente numa cidade que acontece lá a 1000 quilômetros de distância da minha cidade, eu já começo a entrar em pânico. Às vezes na minha cidade não tem nem rio que vai encher, para entrar em pânico por causa de uma enchente. Quer dizer, a ênfase no negativo faz com que vai desenvolvendo também a síndrome do pânico. E a depressão decorrente dessa falta de contato com as pessoas. Nós somos contato, relacionamento, troca de ideias. O que as redes sociais estão nos afastando disso. Eu estou dizendo que o celular é o mais usado, é o mais habitual, porque ele está em nossa mão o tempo todo, mas isso pode acontecer com quem vai para o computador, por quem vai para o tablet e assim por diante. A experiência que eu tenho, que fez com que eu percebesse que eu estava ficando dependente também do celular, estávamos eu e a minha esposa na sala de casa assistindo até um filme, só que eu estava conectado e ela também o tempo todo no celular. E um dos filhos nossos gravou a gente durante uns 10 minutos, ele ficou gravando a gente assistindo o filme, mas ele gravou sem nós percebermos. A gente estava tão conectado no celular e não no filme, que nem percebemos que ele estava gravando. Depois ele mandou para o WhatsApp nosso, na rede da nossa família, minha esposa, eu e 3 filhos, esse menino, esse meu filho, mandou no grupo mostrando o quanto que a gente estava contaminado também do celular, sendo que nós estávamos chamando a atenção deles para isso. Então é uma experiência para mostrar que mesmo a gente com formação, eu desenvolvendo esse tema com vocês aqui, eu também tenho que ficar atento para não cair nessa armadilha. E uma dica que eu dou, algumas dicas que eu dou: desligue o teu celular, o equipamento eletrônico, por um longo período. Se você trabalha com equipamento eletrônico, tente desconectar das redes. Já tem empresas que mantêm uma baia de profissionais que trabalham em redes, em computador, e 1 ou 2 computadores apenas conectados na internet, para quando você tem que fazer a comunicação externa, você vai lá naquele computador. Mas quando você está trabalhando em algum sistema, em alguma questão no seu computador, você está desconectado. Você pode fazer isso no teu equipamento, desligar. Marque horário durante o dia para entrar, para ler as mensagens, para transmitir as mensagens, para compartilhar. Mas pode colocar isso na sua agenda do dia. Isso pode até entrar como lazer, aí fica bacana também. Retire o equipamento do quarto, TV, computador, não entre com o celular no quarto. Eu gosto muito de uma experiência que o Marcelo Taz, lá do Provocações da TV Cultura, esses tempos recentes eu tive uma palestra dele, e ele falava que ele e a esposa dele não entram mais com o celular no quarto deles de dormir, 1 hora antes de dormir. E isso salvou o casamento deles. E quando os filhos deles vão dormir, tipo 10 horas da noite, 9 horas já tira o celular deles, desconecta das redes, porque ele trouxe informações de pesquisas que mostram que o cérebro precisa ter 1 hora antes de dormir desconectado das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos, para ele poder entrar no estágio de sono. E olha só, a gente às vezes usa como uma babá eletrônica, como se esse equipamento fosse nos salvar
até do nosso sono, né? Eu vou pegar no sono com o equipamento eletrônico, ao contrário, o equipamento eletrônico ele aciona o gatilho do cérebro. Também, um exemplo que eu gosto, e eu tive contato com um amigo meu, que ele resolveu não ter celular. Aí são as propostas mais radicais, porém tem pessoas que já estão percebendo isso. E para finalizar esse nosso tema, eu quero citar o autor de 21 lições para o século XXI, o Harari, que ele diz que a gente só não vai se contaminar pelas redes, né, das tecnologias de informação, pelos sistemas de robótica que vão contaminar e controlar o nosso pensamento se nós tivermos um profundo autoconhecimento de nós mesmos. Então ele indica meditação, ele indica participação de grupos religiosos e também eu indico a psicoterapia, que é bom para os psicólogos e bom para você, porque se você está tendo autoconhecimento de si mesmo, você sabe perceber onde você está cometendo seus delitos de hábitos que pode te levar a uma dependência, principalmente desse nosso tema de hoje, que é a dependência eletrônica. Então, neste tema, nós concluímos que nós adultos também podemos ficar dependentes de equipamentos eletrônicos, principalmente do celular, do smartphone. Um abraço a você e te aguardo no próximo tema que nós formos desenvolver. E vamos dar sequência nesse tema em outros vídeos também. Até a próxima!